Anda meio mundo apaixonado por esta cidade e por este país. Mas não é pelos nossos lindos olhos. É por causa do regime fiscal dos não-residentes e dos célebres Golden Visa, os vistos dourados. Mas qual é o impacto de tudo isto para a economia portuguesa? É isso que vamos ver no programa desta semana. Venha daí! A Operação Labirinto veio expor um labirinto de troca de influências entre altos funcionários do Estado para a concessão de Golden Visas, vistos dourados. Este caso gerou tensão dentro do governo e críticas acesas por parte da oposição. A primeira consequência está à vista. Miguel Macedo, o ministro da Administração Interna, demitiu-se para proteger o próprio governo. Mas o que sobra para além da discussão política? Os vistos dourados têm utilidade para a economia ou servem só para estimular a corrupção e o branqueamento de capitais? E já agora, o programa deve continuar ou deve ser extinto, como defendem alguns partidos? Os números sugerem que depois de um arranque tímido, o programa de vistos dourados está a ter impacto na captação de capital externo. Os 1.775 vistos emitidos já permitiram captar mais de 1.000 milhões de euros para o país. No meio deste labirinto, coloca-se a questão: será este programa assim tão benéfico para a economia portuguesa? As detenções e a investigação em torno dos casos que envolvem os Golden Visa, ou seja, os vistos dourados, estão a provocar algum alvoroço na classe política e nos meios judiciais. A questão que se coloca é saber se os Golden Visa fazem mesmo diferença em termos de investimento estrangeiro em Portugal. É isso que vamos tentar perceber no programa de hoje e o meu convidado é Tiago Caiado Guerreiro, advogado com alguma experiência nestas áreas. Tiago. Bom dia. Faz sentido mantermos o regime atual do Golden Visa? Faz sentido, porque o Golden Visa, com os residentes não habituais, porque ambas as coisas estão ligadas uma à outra. Deixa-me esclarecer, estás a somar a situação de quem pede um visto dourado com quem não é residente habitual em Portugal, mas vem cá fazer investimentos. Exatamente. As duas coisas complementam-se e não podem ser separadas. Nós pusemos em casa a questão dos Golden Visa, que não faz sentido, uma vez que os crimes, se foram praticados, são pessoais e não têm nada a ver com o programa. Corrupção pode existir em qualquer área. Tem de haver fiscalização, não é? Tem que haver fiscalização e tem que haver cuidado. Mas os Golden Visa têm permitido atrair para Portugal investimento no setor imobiliário, mas não só. Primeiro porque quando se compra uma casa, entra um conjunto de capital em Portugal que é muito importante para financiar a nossa economia. Nós pagamos 6 ou 7 mil milhões de euros de juros por ano e temos uma enorme dívida externa que temos que financiar. Precisamos de dinheiro a entrar em Portugal. Mas depois estas pessoas, muitas delas, acabam por ficar cá, acabam por pôr os seus filhos a estudar nas nossas escolas. Eu presumo que toda a gente tem visto casos desses de estrangeiros a virem agora para as escolas e põem os filhos também nas universidades cá. Por outro lado, ao viverem cá, compram carros, pagando impostos, vão aos restaurantes e consomem, pedem serviços legais, pedem serviços de contabilidade, vão aos médicos, acabam por outro lado. Tiago, o teu escritório tem sido um dos que tem tratado estes casos. Sim. Nos exemplos que tu tens, é comprovado que estas pessoas ficam em Portugal ou fazem uma parte da sua vida, pelo menos, em Portugal? 20-25% do que nós temos visto fica em Portugal. E acaba por começar a viver em Portugal. E estás a falar de que nacionalidades, tipicamente? Nós, no caso dos Golden Visa, temos brasileiros, temos Arábia Saudita, temos chineses, começa a haver mais também da América do Sul que estão a vir para Portugal.
Mas o que é especialmente interessante é que as pessoas que vêm para Portugal são pessoas com muita capacidade económica, são normalmente empresários e investidores. Mas a verdade, e isto é uma das críticas que se faz ao sistema, a verdade é que a esmagadora maioria dos investimentos acaba por assentar no setor imobiliário, Tiago. Sim. Isto traz assim cria tanto valor para a economia como se diz. Cria valor para a economia por aquilo que eu estava a dizer, pelo efeito multiplicador que tem. Mas não teria mais efeito na economia se, por exemplo, nós tivéssemos mais investimento virado para a componente produtiva em vez de imobiliário? Sim, mas isso é um bocadinho filosófico, porque eu tenho uma data de clientes portugueses que não conseguem licenciamentos e querem aumentar a produção cá em Portugal. Por isso, como é que os estrangeiros vão fazer cá uma fábrica em Portugal se não conseguem licenciá-la? Isso é um dos problemas crónicos do país. Haveria mais investimento estrangeiro em Portugal se fosse possível fazer licenciamentos eficazes o que estás a dizer fosse é que transparente. há outras condicionantes que impedem que haja mais investimento. Aqui é uma impossibilidade. Mas deixa-me pegar aqui nos números. Dos 1.775 vistos atribuídos até agora, apenas 3 são para unidades produtivas. Isto não te faz a espécie? Sim, eu nem sei como é que há 3, porque nem sei se eles conseguiram fazer cá alguma coisa ou desistiram, não é? Porque como é impossível conseguir licenciamentos, porque temos sempre entre 30 entidades a 100, dependendo do investimento, para obter autorizações, e se for um processo com o mínimo de complexidade leva 5 a 10 anos. Havia um estudo muito interessante que dizia que para licenciar um galinheiro no meio do Alentejo, cumprindo todas as normas legais, levaríamos cerca de 3 a 4 anos. Portanto, achas que essa é a maior condicionante e não necessariamente o facto das pessoas oportunisticamente virem pedir vistos dourados? Naturalmente, não é? Porque senão, se fosse possível investir em Portugal, eu acho que Portugal tem coisas em que é muito interessante investir, haveria investimento. Tiago, há bocado e o falavas... único investimento que se dá, por causa dos licenciamentos, já agora, que nós vimos através do nosso escritório, é a aquisição de empresas, porque eles sabem perfeitamente que não conseguem fazê-las de raiz. Há bocado relacionavas os vistos dourados com o regime dos não-residentes. Estamos a ter assim tanto sucesso com a fiscalidade com a alteração da fiscalidade que o Governo decidiu recentemente? Extraordinário, só por uma coisa. Eu lembro-me de ir a Geneva, a Zurique, a Londres, a Paris, etc., e de não ter nada para falar às pessoas, porque nós basicamente tínhamos más notícias, tínhamos uma fiscalidade excessivamente agressiva, tínhamos burocracia, uma justiça que não funciona, etc. Só tínhamos o clima, e o clima não é suficiente para as pessoas virem viver. O que eu vejo agora é que, por exemplo, quando eu me desloquei há 3 semanas para reunir em alguns grandes bancos suíços, acabei a ter que lhes fazer quase exposições e conferências e eles a chamarem outras pessoas dos departamentos e departamentos de grandes fortunas, por isso as contas normalmente abrem-se ou nos mínimo de 15 milhões ou 25 milhões de euros, que queriam falar comigo, que queriam ouvir falar do regime e que já vieram clientes dessas reuniões. Dos clientes que, através do teu escritório, já adquiriram imobiliário em Portugal, tens alguns exemplos de gastos grandes que favorecem a economia local? Tenho de alguns gastos impressionantes. Por exemplo, os chineses, quando chegam cá, normalmente é o marido que fica a tratar da aquisição das coisas. E a esposa, com as amigas, vão passear pela Avenida da Liberdade normalmente. Um dos casos, a senhora, com um grupo de amigas, gastaram 390 mil euros, segundo disse o senhor, na mesma tarde em que ele adquiriu. Deixa-me ver se eu percebi. 390 euros ou 390 mil euros? De despesa? De despesa, sim, mas quer dizer, estas pessoas que vêm têm uma extraordinária capacidade económica. A regra geral são empresários médios ou grandes, sejam eles chineses, sejam franceses, sejam alemães, etc. Há bocado percebi, quando tu dizias que o investimento imobiliário é o primeiro passo, querias Sim. dizer o quê? Que depois seguem-se outro tipo de investimentos por parte destes residentes em Portugal? A experiência que nós temos é, ao fim de 6, 9 meses, eles começam a procurar outras coisas. Alguns começam a montar empresas, alguns fazem outra vez investimentos na área imobiliária, na área da hotelaria, começam a ver produtos. Por exemplo, temos 2 pessoas que vieram da Arábia Saudita, de uma família muito poderosa, que querem fazer um esforço para desenvolver as relações económicas de Portugal com a Arábia Saudita. E é para exportar os nossos produtos, porque eles querem diversificar. Eles têm 2 fornecedores que são muito importantes para eles, mas que é muito perigoso dependerem dos 2, que é a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E querem diversificar e introduzir Portugal a exportar para lá. Por isso, quer dizer, isto permite às pessoas, ao terem a facilidade de entrar em Portugal, ao conhecerem que Portugal é um país maravilhoso para viver e peçam para se ganhar dinheiro para trabalhar,
O que estás a sugerir neste momento é que estes 1.000 e poucos milhões de euros que já entraram relacionados com os vistos dourados podem se multiplicar no futuro com outro tipo de negócios, é isso? Podem-se multiplicar. Nós estamos no princípio de sentir os efeitos desta vaga de investimento. E estamos a sentir, e também já estamos a sentir noutra coisa, no caso dos chineses, são os maiores investidores em Portugal, quer dizer, na REN, na EDP e nas outras investiram cerca de 10 bi já, não é? A nossa economia vale cerca de 162 mil milhões, por isso investir 10 mil milhões cá em Portugal é muito significativo. Tiago, olhando para aquilo que se passou e com os casos de alegada corrupção neste processo, o que é que tu mudarias em termos de legislação para garantir que o sistema seria mais transparente? Eu, a única coisa que mudaria sempre nos casos portugueses é fazer com que as coisas sejam simples e rápidas a dizer sim ou não. Porque quando é tudo muito transparente e muito rápido a dizer sim ou não, eu acho que não pode haver pressões políticas ou pressões do que é que seja ou corrupções. Por outro lado, os países nórdicos, e eu tenho reunido com várias pessoas a nível dos países nórdicos, porque é que esses países nórdicos têm tão baixos níveis de corrupção? Eles têm normas ligadas à corrupção que são para 4, 5, 6 mil pessoas no país. São dirigidas especificamente, não é para a população toda. Aqui dirigem-nas para a população toda, que é para não apanhar os corruptos. E depois têm uma fiscalização permanente sobre as pessoas de alto risco. Tiago, como sabes, existem pessoas em Portugal que querem terminar ou sugerem o fim do Golden Visa. Sim. O que é que aconteceria se nós fizéssemos uma coisa dessa? Afugentávamos os clientes para outros países? Não há problema nenhum. Eles passam aqui para a Espanha, vão para a Alemanha, que tem um regime de Golden Visa, vão para o Luxemburgo, vão para a Suíça, vão para a Inglaterra, que tem um Golden Visa há dezenas e dezenas de anos, vão para Miami os brasileiros. Por isso ou seja, perderíamos negócio. Nós perdemos o negócio, mandamos as pessoas ricas. O que é melhor? Temos turistas de pé descalço cá, ou temos turistas que vêm cá, pagam almoços, deixam enormes gorjetas, pegam em coisas caras, vêm para os melhores hotéis e em vez de gastarem 50 euros por dia, gastam 1.000. É isso, Tiago, que faz a criação de riqueza. Voltaremos ao assunto seguramente numa das próximas edições. Muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, já sabe, este foi o assunto principal. Estamos a falar do Golden Visa. Se tiver opinião ou questões para colocar nesta matéria, é só ir ao nosso Facebook ou ao Twitter, deixe lá a sua questão ou a sugestão que nós abordaremos em próximas edições. Fique por aí, que daqui a pouco vamos ao aconselhamento com o Pedro Santos. E chegou a altura do aconselhamento. Hoje, connosco está Pedro Santos, administrador da Unvisa. Olá, Pedro. Olá, Camilo. Pedro, ficámos com um assunto da semana passada, que é um assunto de muita importância, tem a ver com crédito à habitação. Sim, Camilo. Muitos telespectadores colocaram as questões se devem comprar, se devem arrendar casa, habitação. E então, concretamente, o Sr. Manuel Silva pergunta-nos, face às condições de mercado, qual é a melhor opção. Vamos enquadrar qual é a situação atual do crédito à habitação nos nossos bancos. Atualmente, existe a taxa Euribor, que neste momento anda em média de 0,2%. Estás a falar há 6 meses. Sim. Em alguns contratos têm indexante a 3 meses. Uma boa parte deles são mesmo a 6 meses. Exato. O que faz com que a taxa seja, neste momento, a mais baixa de sempre. O problema é o spread. Exatamente. Então, os bancos atualmente têm um mínimo de taxa uma e um taxa máximo mínima e uma taxa máxima. Em que os mínimos foram reduzidos. Ou seja, neste momento, os bancos têm entre 2,5% e 6,5% o spread aplicado em cima dos 0,2% da taxa Euribor. Qual é a questão, Camilo? É que, na prática, as taxas não têm baixado, porque, dentro de análises recentes, a taxa média continua acima dos 3%. Ou seja, em média, os compradores de casas estão a pagar perto de 3% de spread. Pedro, o problema não é tanto agora, é se daqui a 3 ou 4 ou 5 anos a taxa Euribor começa a subir, e é provável que suba, tu tens 3% mais a taxa Euribor, e rapidamente aquilo chega aos 5%. Esse é o grande risco que temos no futuro, ou seja, as taxas não se vão manter a médio prazo neste nível, ou seja, vão subir a médio prazo, embora possa haver aqui um período em que se mantenham muito baixas, em função do estímulo à economia. No entanto, esse risco o que é que vai permitir a quem compra casa? Que a prestação que vai pagar pode subir substancialmente com o aumento da Euribor. Então, quais são as 3 recomendações que nós damos aos telespectadores? Primeira, poder adquirir imóveis financiados pelo próprio banco
imóveis retomas Ou de seja, bancos. imóveis estão neste momento na carteira dos bancos. Exato. Ó Pedro, mas já venderam muita coisa. Hoje Sim. em dia há muito refugo. Sim, não é? mas continua a haver estoque existente, o que faz com que a avaliação seja mais baixa, isenção de taxas de comissão de crédito à avaliação e, por outro lado, um spread mais competitivo. Quer dizer o quê? 1 e 1,5%? Sim, por aí. E avaliação até 100% do valor do imóvel. Segunda solução, o mercado de arrendamento. Ou seja, o mercado de arrendamento cada vez mais deverá ser opção. Permite flexibilidade, permite a mudança de emprego, de cidade. Até para as pessoas não ficarem penduradas, ficarem desempregadas. Não é? Claro. Imagina que querem trabalhar para o Porto, livram-se da casa em Lisboa, têm apenas um arrendamento, não têm a compra da casa. A compra de casa foi mantida artificialmente durante muitos anos pela facilidade do crédito à habitação, mas não é solução, Camilo. E deu jeito aos bancos, não é? Muito jeito aos bancos. Mas hoje em dia, e aliás já recomendamos isso há muito tempo, o mercado de arrendamento deverá ser a opção tomada. Por fim, Camilo, a taxa fixa. Ou seja, como estamos com o Euribor no nível mais baixo de sempre, apesar de o spread elevado, se o comprador de casa fixar a taxa a médio e longo prazo, nunca a curto prazo, nunca até 5 anos, Estás a falar acima de 5 anos, claro. sempre acima de, a minha sugestão é que seja a 20 ou a 30 anos durante a vida útil do crédito. Significa que, como as taxas Euribor irão subir, a partir a médio prazo poderá ser um ganho e, por outro lado, permite manter que a prestação fixa durante o período de vida útil. Pedro, mesmo só para terminar, uma novidade para os nossos telespectadores, a OneBiz, a empresa que tu representas, está no 29º lugar do ranking da internacionalização. Parabéns! Muito obrigado, Camilo. Foi uma notícia que recebemos com orgulho esta semana, em que o ISCTE desenvolveu um excelente trabalho, um estudo muito profundo sobre a internacionalização das empresas portuguesas. Um conjunto... Aliás, se as pessoas quiserem ver, podem recorrer. Tu vais colocar isso no site do empreendaporfavor.com. Os telespectadores, a partir de hoje, podem fazer o download no site empreendaporfavor.com. É um estudo muito profundo que explica as motivações, os países, a entrada e as empresas que estão classificadas neste ranking de internacionalização. Pedro, como estamos a ficar mesmo sem tempo, eu vou só recordar às pessoas que nós vamos ter um Empreenda, por favor, ao vivo, com a gravação do programa, no dia 13 de dezembro, no Porto. E para as pessoas se inscreverem, podem ir ao site empreendaporfavor.com ou diaonebiz.pt. Será uma mega conferência de Natal, Camilo. E tudo ao vivo. Live, teremos empreendedores, teremos a exportação, teremos a convenção anual dos nossos empreendedores associados ao OneBiz. Será um grande dia, Camilo. Pedro, até para a semana. Já sabe, quanto a nós, se tiver dúvidas, questões ou perguntas para colocar ao Pedro ou para a equipa que responde a estas questões, é só ir ao nosso Twitter ou ao Facebook. Deixe lá a sua pergunta que nós responderemos à ZAP, ou seja, as soon as possible. Fique por aí, porque a seguir vamos ter o investidor privado. E o meu convidado de hoje é José Manuel Esteves, o Sr. Aresp, Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares, não é assim? Eu nunca consigo dizer este palavrão, José Manuel É um Esteves. palavrão, tem razão, mas é assim, rigorosamente. José Manuel, Mais vamos- simples, o canal Oreca. Muito bem. Vamos começar pelo início. Onde é que põe a sua massa? De onde é que Onde é que põe a sua massa? As suas poupanças? as minhas poupanças, tenho um banco onde, através dos anos, Que susto, fui agora muito quando disse que tem um fiel. banco, pensei que era mesmo dono de um banco. Fui eu, quem me dera. Hoje em dia, com os riscos que Hoje em dia temos, não é grande não é ideia. grande, mas sempre fui fiel a um banco, há muitas décadas, mas sempre procurei investi-las. E é um investidor mais cauteloso ou corre mais riscos? Corro riscos. Eu, através das décadas de trabalho, entrei em muitos setores de atividade, nasci na hotelaria e na restauração, mas fui por esse mundo trabalhei nos 4 continentes e mesmo cá em Portugal, deixe-me dar um exemplo, fui eu que promovi a construção daqueles parques aquáticos com grande risco, tive empresas de construção, de arquitetura, mas sempre muito ligado ao nosso canal Oreca. O último investimento foi num restaurante que me correu muito mal, muito Foi mal. o Mónaco. Verdade. Da curva do Mónaco, Parabéns, do céu de Camilo. curva do Boa Mónaco. memória, exatamente. Mas, Má Manuel, memória. quando nós falamos da Aresp, falamos de José Manuel Esteves. Está lá, que eu me lembro, há quase 20 anos. É verdade, quase há 20 anos, foram 18 anos, que já estava desde há muitos anos também nos órgãos sociais, fui vice-presidente do atual presidente, comendador Mário Pereira Gonçalves, que é neste momento o dirigente associativo mais antigo
em exercício de funções em Portugal, com 30 e muitos anos de presidência. Quando se ouve falar em Aresp, é sempre a cara do José Manuel Esteves a pedir a baixa do IVA na restauração. Há 3 anos só, Camilo Lourenço, não há muitos, ou seja, desde que foi cometida a loucura de aumentar 77% um imposto direto, numa altura, num momento muito mau para a economia nacional e internacional, o que é que as empresas não tiveram condições de induzir este custo nos nossos clientes. E então, Ou seja, não fez repercutir no preço final. exatamente. E aí é que deu esta degradação que estes 3 anos têm originado no nosso setor e que são extremamente preocupantes, contrariamente a muitos rácios que aparecem positivos. É verdade, quando está a falar do turismo, não é? Estou a falar de Já lá turismo. vou. Quando vocês dizem que desapareceram 40 mil empresas nos últimos 3 anos na área da restauração, isto é mesmo verdade? É assim? É rigoroso. Um pouco mais, se me permite, Camilo, porque isto é reconhecido, atenção à Aresp, contrariamente ao que muita gente pensa, só trabalha com informação do INE, do Banco de Portugal, etc. Quem diz isto é o INE, mas quero chamar a atenção, Lourenço, que muito da nossa microempresa, 99,9% do setor da hotelaria e da restauração são micro e pequenas empresas, dados estatísticos, e elas fecham silenciosamente, portanto não se sabe. Não se sabe. Portanto, no mínimo, Deixe-me fazer fecharam advogado do 40 diabo. mil. Uma parte destas empresas, será que não estão a fechar porque não tinham mesmo condições de funcionamento? O mercado é-lhes adverso, é verdade. Ou seja, tínhamos muita restauração. Tínhamos, que não é mau para a nossa oferta, quero chamar, que o que nos diferenciou... Mas não havia excesso, não havia excesso. O sul da Europa tem uma característica muito especial. Se Camilo for por outros países do sul da Europa, o clima benéfico, temos que ter porta sim, um pequeno bistrô, uma esplanada, é isso que nos caracteriza e diferencia. E a gastronomia sempre foi a locomotiva da nossa imagem. E agora uma maldade. Não acha que uma boa parte destas empresas não pagava era impostos? E por isso é que sobrevivia? A boa parte, a má parte, uma parte, sem dúvida. A economia paralela que a Aresp sempre combateu, porque a economia paralela gera concorrência desleal aos nossos milhares de associados que pagam. E sem dúvida, e nós próprios fomos o primeiro país da Europa, a Aresp, a editar códigos de boas práticas, do ambiente e da fiscalidade. O Ministério das Finanças, inclusive, acaba de editar a segunda versão do Código de Boas Práticas Fiscais, incitado pela Aresp. Somos os primeiros interessados nas boas práticas. Mas havia muita fuga aos impostos nesta Camilo, veja, esta caracterização das microempresas, 99,9%, é a exploração familiar. É aquele desespero de muita gente socialmente com problemas ou desempregado que acabou de receber uma indemnização e a mulher faz uns pastéis de bacalhau deliciosos, ele é funcionário público e vão à aventura de abrir um vão de escada, uma pequenina coisa. E muitas vezes sem qualquer conhecimento preparação da assistência, é verdade. E gerando o quê? Gerando uma pequena duração. Portanto, o nosso setor tem uma alta rotatividade empresarial. Temos que reconhecer que, neste momento, o nosso setor, em adversidade a este raciocínio, é o que estão a abrir mais estabelecimentos. O Dr. Paulo Núncio, o secretário dos Impostos, costuma dizer Dos impostos, muito bem dito. costuma dizer que o aumento da taxa do IVA não se repercutiu em nada e ele até tem mais receita por parte da restauração. Tem toda a razão, não se repercutiu em Apesar nada desse onde encerramento devia se repercutir nos nossos clientes. Mas a crise não permitiu que o poder de compras dos nossos clientes induzisse esta barbaridade, como dissemos. E, portanto... Mas isso não é a prova de que o setor consegue suster esta... Falta a prova, Camilo. Disse a palavra certa. Quero-lhe chamar a atenção que a Aresp e os partidos políticos suscitam informação ao Ministério das Finanças e ao Sr. Secretário de Estado dos Impostos, informação de qual é efetivamente o IVA da restauração, fruto do aumento do 77% e do combate à evasão e à fraude fiscal. Há bocado o José Manuel dizia que as estatísticas do turismo não refletem bem a realidade que por aí vai. O que é que queria dizer? Pois, Camilo, o problema é esse. O que é estatísticas do turismo, Banco de Portugal, INE, Turismo Portugal, toda a gente a fazer monitores. Neste momento nós temos um rácio que procuram todos dar a euforia do turismo. Chegadas aos aeroportos e dormidas na hotelaria. E dando um foco a Lisboa e Porto, que estão na moda. Para raciocinar rapidamente, a hotelaria portuguesa está com metade da sua ocupação que devia ter. Metade, mas está melhor. Ligeiramente melhor. Lisboa e Porto muito melhor, por vários motivos, são de bom senso. O país real, não.
E mais os nossos preços de venda. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu vejo muito críticos da taxa do IVA, mas não os vi igualmente críticos da taxa turística do Dr. António Costa da nossa Não diga isso, não diga isso. Estamos em diálogo, obviamente, com o Presidente António Costa, estamos a reunir ainda esta semana sobre essa matéria, mas fomos dos primeiros a alertar para as euforias dos monitores e que Lisboa deve ter o cuidado de nós próprios criámos a frase galinha dos ovos de ouro, que, como se recordará, em 2011, quando foi dito que o nosso IVA ia aumentar a 77%, e neste momento está aprovado. Repara, aqui ao lado, Madrid acabou de decidir não vamos aplicar taxa turística, porque, repare, Camilo, só temos 8 milhões de visitantes em Madrid e queremos muito mais. Lisboa está a milhas de distância deste objetivo e já está a tentar matar a galinha. É claramente um erro. É um erro muito grave que neste momento, porque vai fazer funcionar a onda. Depois os concelhos limítrofes, o Algarve está aflito, vivemos em constrangimento orçamental das nossas autarquias, casa sem pão. Eu, quando ouço falar sempre em combater o aumento do IVA ou reivindicar a baixa do IVA na restauração, fico-me a perguntar porque é que não põem o acento tónico na redução de despesa. É que o Governo está de mãos atadas. Precisa de mais impostos. Mas tem onde os ir buscar e tem que decidir se é nas grandes empresas, se é nas médias, se é nas pequenas, se é nesse setor que lidera as exportações. Nós lideramos as exportações. Nós temos 50% das exportações de serviços transacionáveis. Mas é um setor muito frágil. O que hoje é um sucesso, por uma pequena alteração climatérica, de segurança, pode ir tudo a perder-se e temos que estar cientes de que este risco existe e temos que o tratar com muito carinho. E, sobretudo, preocupa-nos muito, Camilo, a qualidade da nossa oferta turística. E é aí que, repara, a gastronomia... Mas está muito melhor. Pois, fruto do esforço empresarial. Gastronomia, deixe-me dar-lhe uma nota, a gastronomia é património cultural de Portugal. A Aresp levou em 2000 este estatuto. Um lobby do azeite criou a dieta mediterrânica com o azeite à volta disso. Hoje em dia em Portugal fala-se nas gastronomias mediterrânicas, com os peixes muito moles. Houve um salto qualitativo muito grande. É verdade. E a gastronomia, quando se vê o grau de satisfação dos turistas, eles dizem a comidinha, o peixinho, etc. Uma última pergunta. Não se sente frustrado? Porque ao fim de 3 anos de pedir baixa do IVA ainda não conseguiu ter êxito. Camilo, quando se passou por muito na vida, guerras da África e muitos anos de não desistir e conhecer esse mundo inteiro, a resiliência é um fator que tem que estar com todos nós. É óbvio que sim, há frustração, não por nós, é as nossas empresas que se sentem frustradas, não é? E o bom senso que devia de imperar e que nós esperávamos que imperasse, que nos leva todos os dias que acordamos, sinceramente, há aqui algo que nos move. É fazer uma simples pergunta com uma simples palavra. Porquê que temos o IVA mais elevado da Europa? Tem que haver uma razão. Não é só para sacar impostos. Tem que haver uma razão. Precisamos ser concorrentes e competitivos. A nossa vizinha, principal concorrente, tem 10%. Somos um mercado único, alargado, Portugal-Espanha, não é, Camilo? Vou pedir ao Secretário de Estado para ver este programa. José Manuel Esteves, foi um prazer e eu agradeço a atenção. Quanto a si, já sabe, se tiver dúvidas, questões para colocar, é só recorrer ao nosso Twitter ou à nossa página de Facebook. A Cor do Dinheiro, sempre e apenas na RTP Informação.